Bom dia, queridos alunos. Hoje vamos continuar o capítulo 6 da nossa apostila volume 2, Espaço Agrário Brasileiro. Atividades agrícolas e fatores naturais. Quando a gente lê esse título, a gente sabe que a atividade agrícola está completamente relacionada a fatores naturais. Mas vamos entender o que é agricultura. A agricultura é a atividade que utiliza o solo para plantio e cultivo de plantas. E os fatores naturais que mais influenciam a agricultura são, gravem isso, clima, relevo e solo. O clima também influencia bastante na agricultura. A temperatura e a umidade são elementos do clima que exercem influência direta na agricultura. Inundações, secas prolongadas ou geadas, por exemplo, podem prejudicar e muito toda a plantação. Nós já estudamos ano passado que no Brasil a maior parte do território está localizada na zona tropical, por isso prevalecem os climas quentes. Predominam as lavouras tropicais por conta disso. Nós temos aí a soja, cana-de-açúcar, algodão, café, cacau, dos quais o Brasil é um dos maiores produtores mundiais. Alguns produtos se desenvolvem melhor em climas frios, como o trigo, precisam ser importados porque a produção nacional é insuficiente para atender ao consumo interno justamente por conta da temperatura da nossa região. Então, a gente percebe que essas plantas de climas frios não conseguem espaço aqui no Brasil. Na verdade, só na região sul, que tem uma temperatura baseada mais na zona climática temperada. E o sistema de irrigação? Nas áreas em que chove pouco durante o ano, é possível utilizar sistemas de irrigação. Nesse caso, a água pode ser captada em rios e levada até as plantações por meio de canaletas ou tubulações. Outra forma também de irrigação pode ser usado em áreas com pouca chuva, é o armazenamento de água em cisternas ou açudes, os quais são abastecidos no período de chuvas e por rios represados. Esse sistema é bastante utilizado no interior do Nordeste, até mesmo porque é uma área seca, né? Influência do solo e do relevo na agricultura. Bem, o relevo é um elemento importante para o desenvolvimento da agricultura. Para a prática agrícola, os terrenos planos são melhores, pois facilitam a mecanização. Já em terrenos com muito declive, é mais complicado, é mais difícil realizar o plantio e a colheita com tratores e máquinas. Exemplo aqui, ó, é como se fosse isso aqui, tem um declive. Nas áreas planas já são bem melhores. O solo é outro elemento natural essencial para a agricultura. Pois é, sem o solo, como que a gente vai plantar, não é mesmo? Os solos considerados bons para a atividade agrícola são aqueles profundos, bem drenados, com apropriada fertilidade natural. Digamos que esse solo não seja tão profundo assim. O que ele vai precisar? Ele vai precisar de nutrientes, porque solo que não é profundo, ele não tem uma boa quantidade de nutrientes, ele é pobre em nutrientes. E aí ele vai precisar de uma adubação artificial para que as plantas possam se desenvolver. Aqui nós temos algumas imagens sobre os solos do Brasil e vamos falar um pouquinho sobre eles, mas eu vou falar também sobre os solos ricos em argila e areia. Eles precisam ser corrigidos também, porque a argila em excesso vai dificultar a absorção da água pelo solo. E também o solo arenoso vai precisar também ser corrigido, porque a água escoa em grande facilidade para as camadas mais profundas, impossibilitando sua absorção pelas raízes das plantas. E aí nós temos dois tipos de solos que nós encontramos no Brasil, que são solos muito férteis. Nós temos aqui a terra roxa e nós temos também massapê. O solo massapê é o solo encontrado na zona da Mata Nordestina, onde a cana-de-açúcar é cultivada desde o período da colonização. Já a terra roxa, ela existe sobretudo no oeste de São Paulo e no norte do Paraná. Foi historicamente utilizada para o cultivo do café. Nessa imagem, nós estamos vendo acontecer uma queimada. Por que eles fazem isso? Para poder preparar o solo para plantar novamente. Só que isso traz sérios problemas para a agricultura, porque apesar das cinzas das queimadas sejam ricas em potássio, vai chegar um tempo que esse potássio vai acabar. E aí
essa área aí vai ficar esgotada de nutrientes e vai ser abandonada futuramente. Outro problema também é que o solo pode ser prejudicado por falta de chuva, porque quando não há vegetação é difícil formarem as chuvas. Logo, para evitar a erosão nessas áreas, é necessário então usar técnicas adequadas. Algumas dessas técnicas são as plantações em curvas de nível e o terraceamento também, sistemas que retêm o solo de terrenos inclinados com a contenção de água da chuva. Aqui nós temos o terraceamento, né, que é como se fosse em camadas, né, como se fossem degraus. Então eles fazem a plantação aqui dessa forma, até mesmo para poder reter a água. E aqui nós temos curvas de nível. Então todas essas técnicas aqui é para corrigir o solo. Vocês perceberam a importância do solo, a importância da agricultura? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a concentração de terra no Brasil, que tem tudo a ver também com o que nós estamos estudando. Aqui nós temos uma charge, e nessa charge, olha só o que o filho fala com o pai. Mas papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, porque não temos a nossa? Olha, estão vendo? Que eles não têm, são pequenos proprietários, tá? Esses outros aí, ó, são grandes proprietários. Bem, do seu lado esquerdo, você tem um latifúndio. Do lado direito, um minifúndio. Vamos entender, então, o que seria isso. No Brasil, a maior parte das terras onde se desenvolvem atividades agropecuárias se constituiu de grandes propriedades, com mais de 1.000 hectares, denominadas latifúndios. Então, os latifúndios são grandes extensões de terras. Já a outra parte dessas terras, bem menor, é de pequenas propriedades, ou seja, essas pequenas propriedades são propriedades rurais, com menos de 10 hectares, chamadas minifúndios. Essa desigualdade na distribuição de terras é um grave problema no espaço agrário brasileiro na atualidade, por isso que acontecem muitos conflitos. Concentração de terra no Brasil. O que seria essa concentração de terra no Brasil? É a maior parte das terras na mão de poucas pessoas, daquelas pessoas que são ricas, que têm condições financeiras, né? E os pequenos produtores ficam com as partes menores. E geralmente são terras que não têm tantos nutrientes assim para eles plantarem. Nas últimas décadas, a industrialização no campo significou um aumento da concentração de terra no Brasil, ou seja, coloco máquinas, dispenso trabalhadores. Isso vai concentrar terras. Apesar da consequente melhoria da produtividade no campo, isso favoreceu a concentração de terras, pois os grandes proprietários tiveram mais acesso a essas inovações, por apresentarem mais recursos financeiros. Então, digamos assim, se o pequeno produtor ele trabalha com uma técnica, né, ou até uma máquina inferior ao seu vizinho, que é um grande proprietário, ele vai acabar perdendo a terra dele, porque ele não vai conseguir competir com esse que tem um maquinário que produz muito mais do que ele que produz pouco, trabalhando com ferramentas rudimentares. Então, qual a conclusão que a gente chega em relação a isso, a essa concentração de terras? Aqui nós temos os pequenos agricultores. Sem recursos para comprar insumos agrícolas e sem quantidade de terras que justifiquem a mecanização, os pequenos agricultores não conseguem a produtividade necessária para vender seus produtos e preços competitivos. Então, eles acabam aí se dando muito mal. A concentração de terras nas mãos de poucos proprietários rurais é um dos mais sérios problemas no Brasil. Sua origem vem de longa data, remota ao século XVI, momento em que as terras brasileiras foram doadas para a coroa, poucos portugueses, formando sim as capitanias hereditárias. Então é um processo que já é antigo. Muitas coisas no Brasil são processos históricos que para mudar só um milagre. Outro fator que vem crescendo é o trabalho assalariado no campo. No Brasil, o desenvolvimento da agricultura empresarial proporcionou ainda um aumento significativo do número de trabalhadores rurais que recebem salário. Pois é, o maior grupo corresponde àqueles que conseguem emprego ou trabalho temporário, apenas em épocas de colheita ou de semeadura. Então, nessa época aí, eles são contratados. No Centro-Sul, esses trabalhadores são denominados boias frias.
É isso aí, galerinha. Terminamos então a nossa segunda parte desse assunto sobre a questão agrária no Brasil. Nós teremos a terceira parte na semana que vem.